Fala, Dev! Nesse vídeo aqui, então, eu separei alguns desafios pra gente fazer. Todos eles vão ser relacionados ao loop, então já fica o spoiler, a resolução de todos eles é feita com base ou em while, ou em for, ou talvez em do while, caso queiram usar. Mas aqui, da mesma forma que os outros desafios, a proposta é que vocês leiam a ordem do exercício, e aí pausem o vídeo, tenta resolver e volta para ver a resolução, certo? Então, sem mais delongas, vamos para questão número 1. Eu já vou adiantando que esse vídeo provavelmente vai ficar razoavelmente longo, tá? Porque a lista de exercícios ela é bem grandinha e eu quero me aprofundar um pouco mais para a gente ir entendendo de fato como é que funciona essa lógica. Então tá. Então, a nossa primeira pergunta, nosso primeiro problema é perguntar para o usuário um número inteiro até que o usuário informe o valor zero. E depois de informado o valor zero, mostrar para o usuário o menor entre os valores informados. Beleza, então vamos por partes. A gente vai precisar ter um lugar onde a gente vai guardar esse número informado pelo usuário. E aí a gente já está careca de saber como é que a gente faz isso, porque a gente fez lá nas outras listas de exercício. Então a gente vai passar um system, ponto. Opa. System, ponto. Console, ponto readline. E aí eu vou perguntar alguma informação. Informe um número inteiro. Tá. Por enquanto vamos deixar só assim. Então tá, o que mais que a gente precisa? A gente precisa disso, a gente precisa ter também um... Tá, isso vai acontecer enquanto o número for diferente de zero e eu preciso mostrar para o usuário quem é o menor. Tá, eu vou aceitar essa sugestão dele aqui, mas agora a gente vai ali para aquela parte. Antes disso, vamos criar aqui um int less. Que eu vou assumir que o less recebe number. Ok? Por quê? O usuário vai informar um número qualquer, independente do número que ele informar, esse número é o menor. E aí, enquanto esse número for diferente de zero, eu vou mostrar... Eu vou mostrar aqui uma outra mensagem para o usuário, ao invés de mostrar o number, eu vou mostrar para o usuário o seguinte. O sistema será executado até que o valor 0 seja informado. Ok? Então estou explicando para o usuário aqui as regras do jogo. Estou dizendo para ele que o sistema vai ser executado até que o valor 0 seja executado. E aí eu vou perguntar para ele, informe um número inteiro. E aí ele vai informar um número. Ok? O que eu preciso fazer aqui dentro? Eu preciso verificar se o número que ele está informando é menor do que o menor número que eu tenho. Se isso acontecer, o menor número passa a ser esse valor que ele informou. Ok? Então vamos recapitular. Vamos supor aqui então que o usuário informou um número 10. Então agora o meu menor também vale 10. Então nesse momento que o meu number vale 10, o meu menor vale 10. E aí eu vou para o while. Enquanto o meu número for diferente de zero, por que diferente de zero? Porque é a nossa regra aqui, ele vai executar até que esse valor seja zero. Então, enquanto o valor informado for diferente de zero, eu vou mostrar o sistema será executado até que o valor zero seja informado. E aí vou perguntar para ele, me informa um número inteiro. E aí ele vai informar outro número, ou o mesmo, né? Mas vamos supor que ele vai informar um número diferente, ele vai informar 5. Aí eu vou verificar number, que vale 10. Aliás, number, que agora vale 5, porque eu troquei aqui. 5 é menor do que 10, que é o meu menor atualmente? Sim. Então agora o meu menor se torna o número 5. Ok? E aí, finalizado esse if, eu volto para o início do while. E aí ele vai verificar de novo. 5
Isso. 5 é diferente de 0? É diferente de 0. Então ele vai avisar de novo. O sistema será executado até que o valor informado... Taranana. E aí vai perguntar de novo para ele. Me informa outro valor. Aí ele vai informar 18. Aí a gente vai fazer a verificação. 18 é menor do que 5? Não. Então ele vai só pular essa execução. Ele não vai fazer. E aí vai voltar aqui para o while. Nesse momento aqui, o nosso number vale 18. Aí ele vai verificar. 18 é diferente de 0? É diferente de 0. Então ele vai entrar. E aí ele vai dizer, o sistema será executado até que o valor 0 seja informado. E aí eu vou informar aqui 0. E aí ele vai sair de dentro do meu while. Tá? Ele vai pular, ele não vai fazer o if. Né? Por quê? Porque... Não, aqui ele vai fazer o if. Então aqui eu vou ter que verificar o seguinte. Se o número for menor do que 0 e ao mesmo tempo o número for maior do que 0, então eu faço isso, ok? Por quê? Porque senão se o usuário informar 0 aqui no número para sair do sistema, eu vou verificar se 0 é menor do que o número. E aí o meu menor sempre vai ser 0. Tá? Então eu vou fazer essa verificação se ele está informando um número positivo e ao mesmo tempo esse número é menor do que o menor. Então eu faço isso, ok? Então aqui, se o usuário informar 0 nesse momento, aí ele vai cair aqui. Aí ele vai verificar, o número 0 é menor do que 5, que é o meu menor até então? Sim. E ao mesmo tempo o número é maior do que 0? Não. Então ele não vai executar. Aí ele pula, ele vai chegar aqui no while. E aí ele vai voltar para o início para verificar se ele tem que ser executado de novo ou não. E aí o meu number nesse momento vale 0. E aí ele vai verificar, 0 é diferente de 0? Não. Então ele vai embora. E aí ele vai sair de dentro do meu while. E aí o que eu preciso mostrar? O menor valor informado foi less, que é o menor que eu guardei ali. Certo? É isso aí. Tá resolvido. Isso aqui eu não preciso. Indo para o segundo, então, a gente tem bem parecido, tá? A gente vai querer um número inteiro até que o usuário informe o valor 0. Depois de o valor 0 ser informado, a gente mostra para o usuário o maior agora. Então, qual é a diferença? A gente vai ter aqui a mesma lógica, eu vou até copiar. A gente vai ter a mesma lógica, só que ao invés de ter aqui o less, eu vou ter greater, o maior. E aí, se o número for menor, diferente de 0, eu vou mostrar a mesma mensagem para o usuário. Aqui eu vou guardar o número da mesma forma, e aí eu tenho que verificar se o número é maior do que o meu maior. Se isso acontecer, o meu maior se torna esse número que foi informado pelo usuário. E aí, ao invés de passar isso aqui, né, menor valor, eu vou dizer o maior valor informado foi greater. E tá feito. Tá? Vai funcionar exatamente da mesma forma. Vamos dar uma olhada aqui como é que funcionaria. Aqui, o meu usuário vai informar um número qualquer. Vou informar 15. E aí, o meu maior número, até então, vai ser o 15. E aí eu vou para a parte da verificação. 15 é diferente de 0? É. Então ele vai mostrar essa mensagem. O sistema será executado até que o valor 0 seja informado. E aí ele vai me perguntar de novo. Qual número eu quero que seja escolhido? E aí a gente vai passar um número. E aí vamos supor que a gente passe aqui o número 42. Aí ele vai verificar. 42 é maior do que o maior número que eu tenho? É. O maior número que eu tinha até então é 15. Agora eu tenho 42. E ao mesmo tempo, esse número 42 é maior do que 0? É. Então tá. Então o meu maior número agora é esse valor que está em number, que é 42. E aí ele vai voltar, vai sair aqui do if, vai voltar aqui. Quando ele chegar aqui, ele volta para o início do while. Aí ele vai verificar. 42 é diferente de 0? É. Aí ele vai entrar aqui e a gente vai informar um outro valor. Aí a gente vai informar o número 35. E aí a gente vai verificar. 35 é maior do que 42? Não. Então ele vai pular do if já. Vai voltar no while. 35 é diferente de 0? É. Então ele vai perguntar de novo. Tá? Isso aqui vai se repetir infinitas vezes até que o usuário informe o valor 0. Informou o valor 0. Aí a gente vai cair aqui. O número 0 é maior do que o número maior? Não.
Ao mesmo tempo, número é maior do que 0? Também não. Então, ele vai pular o if. Chegou aqui, vai voltar para o início do while. 0 é diferente de 0? Não. Então, ele vai sair do while e vai vir para a linha de baixo. Depois que isso acontecer, ele vai mostrar system.out.println, né? Vai mostrar para o usuário o maior valor informado foi greater, que nesse caso aqui vai ser 42. Só dar uma limpadinha aqui. Perfeito. Indo para o nosso terceiro. Vamos perguntar para o usuário quantas notas ele quer cadastrar. Então, esse aqui já vamos fazendo por partes. Primeiro, quantas notas ele quer cadastrar. Então, eu vou criar um inteiro, porque eu estou tratando quantidade. Quantity of... Vou chamar de exames, tá? De notas. E ele vai começar com... Eu vou começar já perguntando para o usuário, tá? Então, vou só copiar aquela nossa colinha ali. Essa aqui do integer, part int. Tarará. Tá. E aí eu só vou mudar o texto. Informe a quantidade de notas que gostaria de cadastrar. Ok. O que mais que eu preciso? Preciso saber qual é a média. Que ali ele está me sugerindo uma coisa muito maluca, que não é o que a gente vai fazer. E depois eu preciso saber cada uma dessas notas. Ok. Então tá. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um double para guardar as nossas metas, as nossas médias. Average. E eu não vou atribuir nenhum valor, tá? Ou seria a mesma coisa que dizer que isso aqui recebe 0. Ok. E aí eu quero ver as notas individuais. Ok. Então o que a gente vai fazer? Como é que eu sei quantas atividades aquela matéria teve, tá? Então vamos supor que eu tenha aqui 5 trabalhos, tá? Ou 5 atividades avaliadas. Então eu preciso executar isso 5 vezes. Então a minha variável de controle vai ser esse cara aqui. Então tá, então vamos lá. Ele tá me sugerindo um for ali, mas eu vou fazer com while, tá? Então, enquanto a minha quantidade de exames for maior do que 0, então eu vou fazer alguma coisa. Tá? Então, ou seja, para cada nota eu vou fazer alguma coisa, enquanto for maior do que 0. E aí, quando chegar no final, eu ainda não sei o que eu vou fazer ali dentro, mas quando chegar no final, a minha quantidade de exames tem que diminuir. Então eu vou usar o menos menos, que seria a mesma coisa que dizer que isso aqui recebe a quantidade de exames menos 1. Okay? Mas eu vou colocar menos menos, ficar mais elegante e mais legível. Então, enquanto ainda tiver alguma nota para ser validada, eu vou perguntar para o usuário quanto foi o valor que a pessoa tirou nessa avaliação. Então aqui eu vou criar um double. Pode ser grade de nota. E aí vai ser um double ponto parts double, que vai ser system.console abre e fecha parênteses, ponto readline. E aqui eu vou dizer informe a nota para a avaliação. E aqui eu vou colocar um número, que vai ser eu vou até fazer melhor. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma outra variável de controle aqui que vai nos ajudar, tá? Eu vou chamar ela de index, que recebe 0. Eu vou usar essa variável aqui para navegar aqui por dentro, tá? Eu vou manter essa variável aqui de quantidade de exames intacta. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que enquanto index for menor do que a quantidade de exames,
Aí eu vou fazer alguma coisa e vou aumentar o meu index. A gente já vou explicar por que eu tomei essa decisão, tá? Mas aqui já fica um primeiro ponto, tá? Eu quero dizer qual é a avaliação que o usuário vai informar a nota. Então aqui eu vou dizer para ele, me informa a nota para avaliação número tal. Então como é que eu sei qual é essa avaliação? Através da quantidade do index, na verdade, que eu tô. Porque eu quero começar a contar do zero. Então eu vou pegar aqui index mais 1. Vou colocar isso aqui entre parênteses. Ok. Isso aí. Vamos ver. Peguei, então, a nota individualizada. E o que mais que eu preciso ter? Eu preciso ter esse valor guardado dentro da minha média. Então, eu vou dizer que a minha média recebe... Opa. Seria isso aqui, tá? A minha média recebe o que ela já tem, mais essa nota. Mas a gente pode falar assim também, tá? Então, recebe o que ela já tem, mais o que está depois do igual. Que é isso aqui. Então, vamos ver se é só isso. É isso aí. Tá. Então, vamos pensar aqui num exemplo, tá? Vamos supor que eu vou ter 5 avaliações, né? Que era o que a gente tinha pensado. Então, esse meu index aqui, ele vai começar na avaliação 0, ou seja, na primeira avaliação possível, lá atrás. E, a princípio, a minha média é 0. Por quê? Porque eu ainda não calculei as minhas notas. E aí eu vou calcular as minhas notas individualizadas. Até quando? Até que o meu index alcance a quantidade de notas a quantidade de trabalhos que eu tenho. Então, eu vou contar aqui, para cada trabalho que eu vou ter que percorrer uma vez aqui dentro. Ok? Então, aqui, quando o meu index for 0, eu vou ter que verificar. 0 é menor do que 5? É, porque eu ainda não corrigi todos os trabalhos. Entende? Aqui o meu index ele está tratando quantos trabalhos eu já corrigi. Então eu não corrigi nenhum trabalho. E a quantidade de trabalhos corrigidos é 0 e a quantidade de trabalhos que eu tenho que corrigir são 5. Então tá. Então, aqui, qual foi a nota que esse usuário tirou? Aí eu vou dizer para ele, informe a nota para avaliação index mais 1. Nesse primeiro momento aqui o meu index vale 0, então eu vou mostrar para ele. Informe a nota para avaliação 1. E aí, quanto é que vale a minha média? A minha média, por enquanto, está zerada. Agora, a minha média vai passar a valer o que o usuário colocar aqui. Então, vamos supor que aqui ele tenha tirado 7. Quanto que vale a minha nota agora? Ele vai valer o que ele já tinha, que é 0, mais o 7, que vai ser igual a 7. Por enquanto, tá? E aí, o meu index mais. Então, o meu index que valia 0, agora vale 1. Ok? E aí ele vai chegar aqui e vai voltar para ver se ele continua satisfazendo a condição. Aí ele vai verificar, 1 é menor do que 5? É. Então ele vai entrar aqui. Aí ele vai perguntar, qual é a nota dessa segunda avaliação? Nessa aqui, a pessoa tirou 5. Deixa eu só trocar por ponto. Então tá. Aqui eu vou pegar a média que o usuário já tinha, que é 7, e vou somar 5. Mais 5. 7 mais 5 vai dar 12. Ok. E aí, vou adicionar mais 1 para o meu index. Então, meu index agora vale 2. E a gente vai repetir o processo. 2 é menor do que 5? É. Então, nota para o próximo trabalho. Que aqui, como o meu index é 2, ele vai mostrar nota para o trabalho 3, que é o index mais 1. E aí, nesse aqui, o usuário tirou 6. Então, aqui, eu vou pegar o valor que ele já tinha na média, que é esse valor 12, e eu vou somar nesse valor mais 6. 6.00. E agora ele tem uma nota 18. Perfeito. Agora, meu index virou 3. Vou cair aqui, voltei lá para cima. 3 é menor do que 5? É. Então, eu vou entrar aqui de novo. E aí, eu vou verificar qual é a nota para o trabalho 4, que é o meu index 3 mais 1. Qual é a nota para o trabalho 4? A nota para o trabalho 4 pode ser 7. Ok? E aí eu vou pegar a média que ele já tinha e somar essa nova nota.
7. Quanto é 18 mais 7? 25. E aqui agora virou 4. Aí a gente vai voltar aqui. 4 é menor do que 5? É. Então ele vai entrar aqui de novo. E aí vai dizer, informe a nota para avaliação, 4 mais 1, 5. Aqui ele tirou 10. E aí aqui a gente vai somar na nota dele mais 10. Isso aqui vai dar 35. Opa, 35. E aí agora que o meu index virou 5. Aí eu vou chegar aqui no final, ele vai voltar para o início do meu while, e aí ele vai verificar, 5 é menor do que 5? Não. Então, se 5 não é menor do que 5, eu não vou executar isso aqui. Aí eu vou pular. Ok? Pulei fora. E aí o que eu preciso mostrar? Eu preciso dizer que a média recebe exatamente isso aqui. Ela recebe toda a soma de todas as notas que ela já tem, que a gente fez aqui dentro, dividido pela quantidade de notas. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que eu vou pegar os meus 35.00 e eu vou dividir isso pela quantidade de trabalhos, que é 5. E, na verdade, foi por causa dessa questão aqui, principalmente, que eu criei o index aqui. Porque se a gente fizesse ela como variável de controle, daria de fazer, tá? Mas se a gente fizesse ela como variável de controle, que seria 5, e ao invés de a gente ter um index que a gente vai aumentando, eu poderia verificar enquanto a quantidade de exames for maior do que 0, e aí eu vou tirando de 1 a 1 à medida que eu vou corrigindo. Daria certo. Só que quando eu chego no final, eu não tenho mais salvo em lugar nenhum quantas notas eu fiz, quantas atividades eu corrigi. Então eu preferi manter essa variável intacta para que a gente conseguisse tirar a média de uma forma mais fácil aqui na frente, tá? Então foi uma decisão de projeto aqui. E aí depois disso eu mostro para uma mensagem. Tá, faltou aqui também. Qual é a média que precisa para ser aprovado? Eu vou colocar essa informação aqui em cima, tá? Vou copiar a nossa variável double, essa aqui, de minimal. Deixa como minimal mesmo. Informe a nota. E aí a gente não precisa de toda essa... de tudo isso aqui. A nota mínima para ser aprovado. E aí o usuário vai informar um double minimal. E aí como é que eu sei se a pessoa passou ou não? Se a minha média, average, for maior ou igual ao minimal, então nessa situação eu mostro a informação aprovado. Se não, eu não vou nem colocar exame ou porque o exemplo não pede, tá? Mas o exercício não pede, não é a proposta, a gente já fez isso em outro momento. Eu vou colocar só como não aprovado. Ou ele está em exame, ou ele foi reprovado, mas ele não está aprovado. Certo? Então aqui o importante é a gente conseguir perceber o seguinte. Primeiro, eu estou criando uma variável aqui dentro do while, que do mesmo jeito que a gente fez lá no if, como ela está dentro de um escopo fechado. Ou seja, ela está dentro de chaves de alguma palavra-chave. Antes a gente tinha feito no if, agora a gente está fazendo no while. Significa que essa variável grade, ela só existe aqui dentro. Eu não posso chamar grade fora daqui em momento nenhum. Tá, mas aí aqui, por exemplo, eu estou tratando average, a média. Quando eu estou tratando a média, eu preciso tratar ela lá fora. Eu preciso fazer esse if aqui fora do while, eu preciso dividir pela quantidade de exames que foi corrigido e tudo mais, depois do cálculo já ter sido executado. Então, por isso, aqui eu tratei esse average aqui fora. Tá? Então, eu criei ele fora do meu while, porque eu sabia que eu ia precisar usar ele fora do while. Tá, mas e aí se eu criei lá dentro? Aí tira, não tem problema, tá? A gente não é casado com os nossos problemas. Então, fez alguma coisa errada, a gente corrige. Certo? Essa aqui era um pouquinho mais difícil. Um pouquinho bem mais difícil que as outras. Ela é um pouco mais complexa, mas é a proposta mesmo, tá? É pra gente... A gente tem que calejar o cérebro. Então, é isso aí. Vamos lá. Ok, vamos lá então. Nessa questão aqui, eu tô dizendo que a gente vai fazer o seguinte. A gente vai solicitar que o usuário informe 2 números inteiros e utilizando o while, a gente vai informar a raiz quadrada desse número
desse primeiro número elevado ao segundo. Por exemplo, se o número 1 for 16 e o número 2 for 3, a gente vai ter 16 elevado na 3. Tá, beleza, vamos lá. Esse aqui tem algumas peculiaridades. Vamos por partes. Vamos começar então criando essas duas variáveis que a gente já sabe que vai precisar, né? Então a gente vai ter um int, eu vou chamar de number1 e number2. O número 1 vai ser igual a integer.parseInt de system.console fecha ponto readline informe o valor da base. E aí o segundo, informe o valor do expoente. Não tem acento, então? Expoente, tá, não tem acento. E aqui vai ser número 2. Ok, a gente vai precisar de mais uma variável aqui, mas a gente cria pra frente, tá? Deixa eu pensar. Tá, não, já vamos criar agora. Vamos fazer o seguinte, eu vou ter um int que eu vou chamar de index, exatamente da mesma forma que no outro. Eu acho que eu não tinha explicado, na verdade, quando eu tomei essa decisão aqui. Eu chamei ele de index porque é o nome padrão que a gente dá para tratar índices. Então, aqui nesse caso, eu estou tratando uma posição específica. Então, se eu quero saber a posição de alguma coisa, o nome padrão, a convenção que se dá, é chamar de index, tá? A gente pode chamar de qualquer coisa. Em alguns lugares a gente vai ver como i, por exemplo, tá? Ou como c de contador, ou como count, dependendo da proposta que ele estiver fazendo, tá? Mas aqui eu vou chamar de index e eu vou dizer que ele começa como 0. Porque eu quero começar a interagir do ponto 0 para frente. Além disso, eu vou criar uma outra variável de apoio que eu vou chamar ela de multiplier. Multiplier, isso aí mesmo. Que ela vai ser a mesma coisa que o número 2. Não, ela vai ser a mesma coisa que o número 1, do que a base. Tá? Por quê? Porque o que acontece, na verdade, aqui nesse tipo de caso, é que quando eu tenho ali, por exemplo, 16 elevado na 3, ou 16 ao cubo, o que eu vou ter, na verdade, é o seguinte, é a mesma coisa que dizer, isso aqui é a mesma coisa que 16 vezes 16 vezes 16. Assim como 16 ao quadrado é igual a 16 vezes 16. Então, o que a gente consegue observar aqui de padrão? Né? Se eu tivesse aqui, por exemplo, 16 elevado na 1, isso aqui é a mesma coisa que 16. Ok? Então, o que a gente consegue observar aqui? Que o que acontece é que o número da base, ou seja, esse número aqui, o que não é o elevado, o que não é o expoente, ele vai se repetir uma quantidade de vezes igual ao número que ele está elevado. Então, dizer que 16 está elevado na 3 é a mesma coisa do que dizer 16 vezes 16 vezes 16. 16 elevado na 2 é a mesma coisa do que dizer 16 vezes 16. E dizer 16 elevado na 1 é a mesma coisa que dizer 16. Então tá. Então, sabendo disso, o que eu consigo observar aqui? Eu sempre vou ter uma quantidade de multiplicações que vai ser igual à quantidade que eu tenho no meu expoente, menos 1. Ok? Essas são as informações relevantes para a gente partir daqui. Além disso, eu tenho duas regrinhas que eu preciso levar em consideração. A primeira delas é a seguinte. Se a minha base for 1 ou o meu expoente for 0, o resultado sempre vai ser 1. O resultado sempre vai ser 1, tá? Por quê? Porque se eu tenho aqui, por exemplo, 1 elevado na 3, é a mesma coisa que dizer 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. Se eu tiver 1 elevado na 1 milhão, vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1 milhão de vezes. E o resultado disso também vai ser 1. Então, se a minha base for 1, o resultado sempre vai ser 1. E aí a outra é uma regra matemática, na verdade, que eu não sei explicar, porque eu não sou matemático, tá? Mas quando a gente tem qualquer número elevado na 0, que aqui não dá de colocar um número pequenininho, né? Então a gente representa com assim, elevado na 0. O 5 elevado na 0, ou qualquer número elevado na 0, também vai ser 1. Qualquer número elevado na 0 vai ser 1. É uma regra matemática.
Então, se a base for 1 ou o expoente for 1, o resultado sempre vai ser 1. E se a base for 0, se eu tiver, por exemplo, 0 elevado na 1, nesse tipo de caso, a minha resposta sempre vai ser 0. Ok? Qualquer número 0 elevado na 3, tanto faz, sempre vai ser 0. Por quê? Porque 0 vezes 0 vezes 0 é 0. Ok? Então tá. Sabendo disso, então, dadas todas as regras, vamos para a proposta. Eu vou começar então verificando o seguinte. Eu vou verificar se ele está dentro desses valores que eu espero. Então, eu vou verificar se a minha base, que é o meu número 1, number 1, ele tem que ser, então, diferente de 1. Opa, não saiu aqui. Aqui. Ele tem que ser diferente de 1. Por quê? Porque se ele for 1, o resultado vai ser 1. Então tá. Então ele tem que ser diferente de 1. E, ao mesmo tempo, o meu número 2, ele também tem que ser diferente de 0. Tá? Eu estou tratando aqui as minhas exceções. Então, a minha base tem que ser diferente de 1, o meu expoente tem que ser diferente de 0, e qual é a minha outra possibilidade de exceção aqui? É que a minha base seja diferente de 0 também. Então, eu não posso ter 0. Opa, aqui não é number 1. Então, o meu N1 e o meu N2 não podem ser 0, e o meu N1 também não pode ser 1. Ok? Se isso acontecer, então eu faço o que eu tenho que fazer. E o que é isso que eu tenho que fazer? O que eu vou verificar? Eu vou verificar aqui, então, se o meu index, se esse index é menor do que o meu expoente, que é o number 2, menos 1. Por que menos 1? Porque aqui eu estou verificando quantas vezes eu multipliquei. Então, quantas vezes eu multipliquei, quantas vezes eu devo multiplicar aqui o nosso 16 ao cubo? 2 vezes. Então, é 3 menos 1. Quantas vezes eu preciso multiplicar se eu tenho 16 elevado na 2? Uma vez. Quanto é? 2 menos 1. Aqui, se eu tenho 16 elevado na 1, quantas vezes aqui, quantas vezes eu preciso multiplicar? 1 menos 1, que vai dar 0. Então eu não multiplico, eu mantenho o valor. Certo? Então, aqui dentro, o que eu vou querer fazer? Eu vou fazer a minha base, que é o number 1. A minha base vai receber o que ela já tem, que é ele mesmo, vezes o meu multiplicador. Isso aí. E aí, o meu contador, meu index, vai receber mais 1. Vamos ver como é que isso aqui funciona na prática. Deixa eu pensar um pouquinho. E aí, aqui dentro desse if, depois de fazer a validação, eu já vou deixar aqui o number 1. Pode ser. É ele mesmo que eu estou substituindo. Beleza. Então tá. Então, vamos pensar aqui nesse exemplo. Vamos supor que eu passei aqui 16 como base. Vamos anotar aqui para ficar mais visual. E aqui eu coloquei 3. O meu index, num primeiro momento, ele vale 0. E o meu multiplicador vale a mesma coisa que 1. Ou seja, vale 16. Então, voltei. Deixa eu apagar aqui, para a gente ter mais espaço. E aí, essa regra eu vou tirar ela daqui e vou puxar para cá para baixo, tá? Para a gente tratar ela depois. Então, aqui eu tenho 16, 3, 0 e 16. E aí, aqui eu vou fazer a verificação. O meu número 1 é diferente de 0? É. O meu número 1 é diferente de 1? Sim. Inverti, né? Mas sim, ele é diferente de 1 e de 0. O meu número 2 é diferente de 0? É. Então, ok. Então, ele vai entrar dentro do while. Aliás, ele vai entrar dentro do if. Aí, dentro do if, eu vou verificar. O meu index, ou seja, 0 é menor do que o número 2, que é 3, menos 1?
3 menos 1 é 2. Então, 0 é menor do que 2? É. Então, ele vai entrar aqui. E aí, eu estou mudando o valor do meu N1. Então, o meu N1, ele passa a valer agora 16 vezes 16, que dá 256. É 256? Vamos conferir. Calculadora. 16 vezes 16, 256. Isso aí. Ok. E aí, o meu index agora vale 1. E aí, cheguei aqui no final do while. O que acontece? Ele volta para o início do while. Ele vai verificar 1 é menor do que o meu número 2. Não, tá errado, peraí. O meu número 2 aqui é... Não, tá certo. O meu número 2 é 3. Então, 3 menos 1, 2. 1 é menor do que 2? É. Então, ele vai entrar aqui. E aí, eu vou verificar. O meu número 1 recebe o valor que ele já tem, ou seja, 256, vezes 16. Então, aqui está a explicação de por que a gente criou essa outra variável multiplier, que ela mantém o valor original de N1. Por quê? Porque o meu N1 vai mudar de valor. Então, agora que o meu N1 está valendo 256, então eu não poderia fazer ele vezes ele mesmo de novo, porque não funcionaria. Ok? Então, eu preciso manter esse valor original de 16. Então, deixa eu abrir aqui a calculadora de novo. Eu vou pegar 256 vezes 16, que vai dar 4.096. Ok. E aí, aqui, o meu index agora vale 2. E aí ele vai vir para cá e vai voltar para o início do while. Agora aqui ele vai fazer a verificação. 2 é menor do que 3 menos 1, que é 2? Não, não é. Então ele vai pular fora. Então, quantas vezes ele executou aqui a multiplicação? 3 vezes. Ele fez 16 vezes 16 vezes 16. E aí aqui ele vai mostrar o número 1. Ok? Tem outra forma de fazer isso? Outras formas de fazer isso? Tem. O que a gente poderia fazer aqui que talvez fique até um pouco mais legível? Ao invés de usar aqui multiplier, eu vou transformar esse cara aqui em result. E aí eu vou dizer que o result começa como 0. E aí aqui dentro, ao invés de mudar o valor de número 1, eu vou manter o meu número 1. E aí aqui eu vou chamar isso de result. E aí eu vou dizer que result recebe result vezes number 1. Funcionaria do mesmo jeito, tá? E assim eu acho que fica mais legível. E aí aqui no final, ao invés de mostrar o número 1, que ele estava como responsabilidade de ser a base, a gente pode mostrar result. Fica mais fácil de ler, né? Porque aí aqui eu vou ter 16, que é a minha base, 3, que é o meu expoente. Meu index é 0 e meu result, por enquanto, é 0. Aí a gente vai cair aqui. A mesma coisa, tá? Vai cair no if, aí ele vai entrar, ok? E aí ele vai ficar aqui no while enquanto ele conseguir. E aí ele vai verificar do mesmo jeito. 0 é menor do que... Taraná? É. E aí o meu resultado vai receber o que ele já tem, que por enquanto é 0. Aqui não pode ser 0, tem que ser o próprio número 1. Então ele vai receber o que ele já tem, que é 16, e vai multiplicar isso pelo número 1, que é 16, que vai dar os mesmos 256. Aí o index aqui vai virar 1 e ele vai voltar. Aí vai verificar, 1 é menor do que... Taraná? É. Aí ele vai cair aqui. O resultado vai receber o que ele já tem, que é 256, vezes o número 1, que é 16. E aí vai virar os mesmos 4.096. Aqui vai virar 2. Chegou aqui, volta para o início. 2 é menor do que 2? Não, não é. Então, mostra o resultado. Assim fica um pouco mais legível do que com o multiplier, né? Até para a gente conseguir ler com mais clareza, fica bem melhor. Ok. Aqui, essa conta aqui tá errada, tá? Deixa eu... Vamos para a calculadora para fazer a prova real aqui. Mas 16 na raiz quadrada. Como é que faz aqui? 16 elevado... Não. 16 vezes 16 vezes 16 vai dar isso aqui, tá? É isso, tá? É a mesma coisa. Mas eu queria fazer aquele valor ali. Gente, eu não sei usar uma calculadora. Uma calculadora. A raiz quadrada ele tá tirando.
16 elevado a 3, não. Aqui, então. Ah, aqui, tá. A gente consegue fazer com o símbolozinho. Então, 16 elevado a 3. Mesma coisa, 4.096. Então tá certo, aqui a IA que de alguma forma ela chegou à conclusão que é 1024, tá? 4.096. Beleza. Essa aqui, na verdade, é um problema um pouco mais matemático do que lógico até, talvez. Tá? Mas aqui fica o ponto que é o seguinte, a gente precisa entender como as regras funcionam? Não, a gente precisa entender como aplicar essas regras. Então aqui ficou faltando essas outras aqui também. Ó. Se a base for 1, né, quando que isso aqui pode acontecer? Quando ela não entrar nesse if. Então eu vou criar um else aqui. E aí aqui dentro eu vou fazer aquelas verificações. Se a base, que é o número 1, for exatamente igual a 1, ou se o número 2 for igual a 0, então eu posso mostrar... não é possível tirar a raiz quadrada de 1. Ele cismou que é a raiz quadrada que eu estou fazendo. Não é que não é possível. Tem que informar que o resultado é 1. Sempre vai ser 1. E aí, qual é a outra possibilidade? Se isso aqui também não acontecer, então qual é a única possibilidade? O resultado é 0. Ok? Que é aquele último caso que a gente tinha visto. No caso de... aqui, ó. A gente tem essas 3 validações. Se o número 1 é igual a 1, que está aqui, ou se o número 2 for 0, então ele vai resultar em 1. E nesse outro caso aqui, quando o número 1 for diferente de 0, que é o único caso que a gente ainda não estava tratando, quando o número 1 for 0, o resultado também vai ser 0. Porque qualquer número elevado a 0 é 0. Aliás, porque 0 elevado a qualquer número é 0. Beleza, vamos para número 5. Utilizando o while, vamos contar quantos dígitos tem em um número inteiro informado pelo usuário. Então, começando pelo começo, vamos pedir um número para o usuário. Então, um int number. Poxa, que ele me sugerir. Não me sugere. Int number vai ser igual a integer.parseInt do system.console.readline informe um número inteiro. Ok. Aí, o que a gente vai fazer aqui dentro? A gente precisa ter um index para saber, um contador aqui, na verdade, tá? Aqui eu vou chamar de contador ao invés de index, porque faz mais sentido dentro do contexto que a gente vai fazer, tá? E aí, enquanto o número for menor, aliás, enquanto o número for maior do que 0, então eu vou dividir esse número por 10 e aumentar o meu contador. Por quê? Porque a gente viu que quando a gente tem um número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a gente vai ter esse número aqui. Quando eu divido por 10, seria a mesma coisa que eu tirar o último dígito. Certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar um dígito, que é dividir por 10, e vou somar 1. Então, eu vou pegar aqui esse número 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 é maior do que 0? É. Então, ele vai entrar aqui e o meu número agora recebe ele dividido por 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E o meu contador agora recebe 1. O meu contador que valia 0 agora vale 1. E aí, ele vai voltar para cá. E aí, ele vai verificar 1, 2, 3, 4, 5 é maior do que 0? É. Então, ele vai vir para cá. Vai dividir por 10, vai tirar o último dígito. E aí, contador mais. Virou um 2. E aí, ele vai repetir o processo. Apagou aqui. Virou um 3. Apagou aqui. Opa. Apagou aqui, virou um 4. Apagou aqui, virou um 5. E ele vai apagar aqui, porque ele vai virar um número menor do que 0. E aqui vai virar um 6.
E aí ele vai voltar aqui sendo um número menor do que 0. Pouco importa pra gente qual vai ser esse número, tá? Mas esse número é maior do que 0? Não, não é. Porque eu tinha um número de um dígito só e eu dividi ele por 10. Então ele não tem como ser maior do que 0. Ele não tem uma parte inteira. Então se ele não tem uma parte inteira, ele não vai mais entrar aqui. E o meu contador agora vale 6. E aí se a gente vier aqui no nosso número que a gente informou para contar os dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente isso, tá? Se fosse um número menor, 1, 2, 3, por exemplo, ele vai entrar aqui também. 1, 2, 3 é maior do que 0? É. Então ele vai entrar aqui, vai tirar um dos dígitos. 1, 2, 3 agora vale 12. E aqui o meu contador vale 1. Ele vai repetir o processo e vai passar a valer 2. E aqui ele vai passar a valer... E aqui ele vai não ter um número inteiro. E aqui vai valer 3. Quando ele voltar, ele vai verificar. Esse número que não é um número inteiro é maior do que 0? Não. Então, ele vai vir para cá. E aí ele vai vir para cá, não. Ele não vai vir para cá. E aí ele vai sair e vai estar com esse valor 3, que é exatamente a quantidade que a gente quer. Informado pelo usuário. Tá, aqui eu não estou dizendo em momento nenhum, tá? Mas faria bastante sentido a gente informar para o usuário o tamanho, tá? E aí aqui fora a gente poderia informar assim. Ou poderia ser mais descritivo, né? Vou concatenar aqui. E vou dizer, o número informado tem count dígitos. Tá? Então o número informado tem 3 dígitos, 6 dígitos, seja qual for, dependendo do valor que o usuário informar. Ok? Vamos lá então, para o 6. Mostrar o somatório de todos os dígitos informados em um valor inteiro informado pelo usuário. Aqui. Exatamente isso. Então o usuário vai informar um número qualquer, por exemplo, o nosso bom e velho 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí a gente vai fazer um somatório. E aí como que eu vou fazer isso? Do mesmo jeito. Enquanto o meu número for maior do que 0, a mesma coisa que a gente fez no anterior, tá? Só que o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa variável de soma e a gente vai somar o resto com 10. Então, aqui, quando a gente está dividindo por 10, a gente só tira o dígito, certo? Quando a gente está fazendo o resto com 10, a gente está guardando esse valor. Então aqui, o meu sum, o meu somatório, vale 6. E aí, o meu número agora vale 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele vai voltar. 1, 2, 3, 4, 5 é maior do que 0? É. Então ele vai vir para cá. E aí, como eu estou dizendo aqui para ele somar o valor que ele já tem mais o número resto com 10, ele vai pegar 5, que é o último dígito do meu número. E aí aqui ele vai tirar o dígito. Aí ele vai voltar. 1, 2, 3, 4 continua sendo maior. Então ele vai somar 4. Vai vir aqui e vai tirar. E ele vai vir aqui, vai somar 3. Vai vir aqui e vai tirar. Vai vir aqui, vai somar 2. Vai vir aqui e vai tirar. Vai vir aqui, somar 1. Vai vir aqui e tirar. Tirou. O meu número não é mais maior do que 1. Então ele vai vir aqui. Quando ele chegar aqui e for verificar, ele não é maior do que 1. Então ele vai sair e vai dizer o somatório dos dígitos do número informado é... E aí ele vai somar isso aqui. 6 mais 5 dá 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Ok? Então, esse aqui é isso aí. O somatório dos dígitos do número informado é tanto. Bem parecido com o anterior. Aqui é só pra gente lembrar da mágica do resto. Depois aqui, no próximo exercício, esse aqui é um exercício clássico, tá? Isso aqui é muito comum ser pedido quando a gente está fazendo alguma questão de estágio, de bolsa e coisas do gênero, porque o fatorial ele tem uma lógica por trás que é bem interessante relacionada à recursividade, o que significa que ele chama ele mesmo. Então, isso mais para frente a gente vai ver lá em PO, outras formas mais elegantes de fazer isso que a gente vai fazer aqui agora, mas a ideia é que a gente use aqui o que a gente já sabe para conseguir criar esse fatorial, que é exatamente isso aqui. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Primeiro eu coloquei um exemplo sobre como é que funciona o fatorial, e aí eu dei o exemplo de um número 5. E aí o resultado de 5 fatorial, o símbolo do fatorial é a exclamação, vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que ele está dizendo que é 120, mas eu não acredito mais na IA depois daquela última conta dela. Então, vamos dar uma verificada. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 120, tá certo.
Tá, me ganhou de novo. Então, pedi para o usuário informar um número inteiro. Aqui, nesse caso, ele informou 5. E aí, aqui, eu estou tratando um número fatorial. Por enquanto, ele vai começar como sendo 1. E eu vou verificar. Se o número que o usuário informou for maior do que 0, então o meu fatorial recebe o valor que ele já tem, ou seja, 1, vezes esse número que foi informado pelo usuário. Por isso que ele tem que ser 1, tá? Porque geralmente quando a gente inicia uma variável, como aqui, por exemplo, somatório, contador, a gente está iniciando como 0. Por quê? Porque eu não tenho nada e eu vou somar. Quando a gente soma, a gente usa 0. Aqui eu estou fazendo uma multiplicação. Se eu colocasse 0 aqui como valor inicial, eu estaria dizendo que o fatorial recebe 0 vezes o que o usuário informou. E aí 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, se eu quero manter o valor inalterado numa multiplicação, eu uso 1. Então, meu fatorial aqui vai ser 1 vez o que o usuário informou. E aí, o meu number menos menos. Por quê? A gente vai entrar aqui e ele vai verificar se o 5 é maior do que 0. 5 é maior do que 0? É. Então ele vai entrar aqui e aí vai dizer que o fatorial é 5, aliás, é 1 vezes 5. Vai dar 5. Ok? E aí aqui, number menos menos. O que isso significa? Que eu vou pegar o número informado pelo usuário, ou seja, 5 menos 1. E isso agora vale 4. Então vou colocar direto o valor aqui. Meu number agora vale 4. Aí, chegou no final do while, ele vai voltar para o início. O meu número 4. 4 é maior do que 0? É. Então ele vai fazer aqui de novo. Quanto é o meu fatorial? 5. 5 vezes o número. 5 vezes 4. Que vai dar 20. 5 vezes 4 que é igual a 20. Ok. Chegou aqui, number menos menos. Agora ele vale 3. 3 é maior do que 0? É. Então ele vai vir aqui. Vai pegar o valor do meu fatorial, que é 20, e vai fazer 20 vezes 3. Que 20 vezes 3 vai dar 60. E agora, meu número vale 2. Voltei para cá. 2 é maior do que 0? É. Então eu vou pegar o valor que meu fatorial já tem, que é 60, e vou fazer 60 vezes o meu number, que é 2. 60 vezes 2, 120. Chegou aqui, virou 1. Número é maior do que 0? É. Então, eu vou pegar o meu fatorial aqui, o 120, e multiplicar pelo number, que é 1. E aí ele recebe menos menos. Vem para cá e vai embora. Ok? Quando chegar aqui, ele vai verificar 0 é maior do que 0? Não. E aí ele vai embora. E aqui 120 vezes 1 é 120. Que vai chegar no resultado, o mesmo resultado que a gente chegou na calculadora. E aí a gente está dizendo que o fatorial do número 5 é 120. Só que aqui tem só um detalhe que é o seguinte, a gente está tratando aqui, essa última conta aqui incomoda um pouco, tá? Porque eu não precisaria fazer nunca um número vezes 1, porque o número vezes 1 sempre vai ser ele mesmo. Então aqui, vamos pensar o que aconteceria se eu dissesse que o número precisa ser maior do que 1. Tá? Eu não teria essa etapa aqui. Porque aí eu teria 5, eu faria o 5 normal, depois eu faria o 4, o 3 e o 2. Aí, depois de fazer o 2 aqui, o meu number que valia 2, agora vale 1. Ele vai vir para cá e vai verificar. 1 é maior do que 1? Não. Então ele vai embora. Funcionaria, ok. Agora vamos pensar que o meu number, ele é 1. Quando o usuário informou que ao invés de ser 5, ele informou 1. O que aconteceria? Ele vai cair aqui, fatorial é igual a 1, e aí, enquanto, parará, ele vai verificar 1 é maior do que 1? Não. E aí ele vai vir aqui e vai dizer, o fatorial de 1 é 1. E é? Vamos dar uma verificada que eu também não sei. Vou pausar aqui, vou dar uma olhada na internet, mas se eu não me engano, o fatorial de 1 é 1. Tem que ser pela lógica padrão, mas às vezes a matemática tem umas regras que fogem um pouco do padrão. Não, realmente, é isso aí. O fatorial de 1 realmente é 1. Existe um outro caso específico, uma outra regra, que é quando o número é 0. Tá? E aí, realmente, ele não vai entrar aqui, porque o 0 ele nunca vai ser maior do que 1.
E aí, quando isso acontece, o valor do fatorial de 0 também é 1. Então, como a gente está dizendo aqui que o fatorial ele já começa como valor 1, a gente já está tratando esse caso. Então, a gente não precisa ter aqui um if number igual a 1 ou if number igual a 0, nem nada do gênero, tá? Porque o que vai acontecer? Se o número que o usuário informou for 0 ou 1, ele simplesmente não vai entrar no while. E aí ele vai vir para cá e vai dizer o fatorial do número 0, por exemplo, é 1, ou o fatorial do número 1 é 1. Ok? Então ele já vai funcionar certinho. Depois, mostrar a tabuada de um número inteiro informado pelo usuário. Ok. Aqui eu coloquei um exemplo, número 5. Vou ter que jogar no bicho com esse número. Então, coloquei aqui como exemplo o número 5. E aí, o que eu preciso saber? Qual é o resultado? 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, 5 vezes 4, 5 vezes 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, como é que eu vou fazer isso? Perguntei aqui para o usuário qual é o número que ele quer. Nesse caso aqui eu estou considerando que ele vai escolher o 5, tá? Mas poderia ser qualquer um. Eu vou usar o 5 aqui só como exemplo. E eu preciso ter um index. Quem é esse index aqui? É esse segundo. O meu 5 vai ser um número fixo, que foi informado pelo usuário. Mas eu preciso ter um valor, que na verdade ele pode começar em 1, em que eu vou multiplicar o número que o usuário informou por esse valor. Então, enquanto esse número for menor ou igual a 10, eu mostro o número vezes o index é igual a resposta de número vezes index. Então, o número 5 vezes o xzinho aqui, né, de texto, 1, que é quanto vale o meu index, nesse primeiro momento, recebe, e aí a resposta de 5 vezes 1, que é 5. E aí agora o meu index recebe mais 1. Então, ele vai vir para cá. Vamos anotar aqui. Aqui, nesse primeiro momento, a gente vai ter 5 vezes 1. Não vou colocar os resultados, tá? Mas, nesse primeiro momento aqui, só number e index seria 5 vezes 1. Não, vou colocar assim. Esse é igual a 5. Depois, eu vou ter o number que se mantém. Só que aqui, o meu index que valia 1, agora vale 2. Então, ele vai vir aqui e vai printar. Vezes 2 é igual a 10. Opa, 10. Depois, ele vai ter aqui 5. Ele vai ter exatamente isso aqui, tá? Então, ele vai percorrer aqui dentro várias vezes, verificando. Subindo aqui o meu index, uma por vez. Então, aqui o index vai ser 3. Ele vai dar 15. O index vai ser 4. E assim sucessivamente. Chegou aqui no 10. Aliás, chegou aqui no 9. Aí ele vai fazer 5 vezes 9 é 45. Aí ele vai dar um mais aqui e o meu index agora é 10. E aí eu preciso verificar. 10 é menor ou igual a 10? É. Então ele vai entrar. E aí ele vai entrar e vai fazer o 10. Terminou. Agora ele vale 11. Veio para cá. 11 é menor ou igual a 10? Não. Então ele cai fora. E aí acabou o meu sistema nesse caso. Tá? Porque eu já fui mostrando aqui dentro mesmo. Então eu não tenho mais nada. Esse aqui é só isso. Esse aqui é só para mostrar que em uma linha a gente consegue fazer essa tabuada inteira. E, logicamente, não é só para a tabuada do 5, né? Qualquer número que eu informar aqui, ele vai gerar a tabuada. Por quê? Porque esses números são sequenciais, de 1 a 10. E de 1 a 10 eu estou tratando aqui, no meu index. O resultado eu estou tratando aqui. Então, se eu colocar 2, 3, 8, 7, tanto faz, ele vai fazer aqui. Eu só coloquei a do 5 só porque é uma das poucas que eu sei de cabeça, tá? Então, eu conseguiria fazer ali mostrando sem a gente perder muito tempo. Indo então para a nossa penúltima, vamos verificar se um número é um palíndromo. E aí, o que é um palíndromo? Um palíndromo é aquilo que a gente consegue ler de frente para trás ou de trás para frente da mesma forma, tá? Aqui a gente está usando números, mas também vale para palavras, como por exemplo arara, é um palíndromo. Se a gente lê de frente para trás ou de trás para frente, ela tem exatamente o mesmo significado. Ela mantém o mesmo valor. Beleza, então eu vou ter aqui um número, que é aquilo que eu quero que o usuário me informe. Eu vou ter que ter também um index, eu não preciso nesse caso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou guardar aqui um to comparate. Ih, ficou errado. To comparate
Rate to compare, por exemplo. E esse to compare vai ser o number. Tá? Então, por que eu estou fazendo isso? Eu estou criando duas vezes, porque um eu vou manter e o outro eu vou trocar, para que eu consiga comparar para ver se os dois realmente são iguais. E aí eu vou usar isso para saber se ele de fato é ou não a mesma coisa, lendo de trás para frente, frente para trás, entendeu? Então, só para exemplo, vamos supor que isso aqui seja texto, só para a gente entender. O primeiro eu escrevi arara, e aí no segundo vai ser o valor invertido. E eu vou ter arara também, e aí eu vou verificar. Isso aqui é igual a isso aqui? Então ele é um palíndromo. Mas se fosse outra coisa, por exemplo, pirata, aí eu escrevendo ao contrário, eu teria Ataripe. E eu vou verificar, Ataripe é igual a pirata? Não. Então ele não é um palíndromo, ok? Então por isso que eu vou ter duas vezes. Eu vou ter uma que é o número e outra que é o número que eu quero comparar. A princípio os dois vão começar sendo a mesma coisa. Começar tendo os dois como o mesmo valor. Ok. E aí eu vou fazer isso aqui mesmo. Eu vou ter, enquanto o meu número for igual a 0, o meu número recebe ele dividido por 10. E o meu número a comparação recebe o que ele já tem vezes 10 mais o número resto com 10. Tá. É um pouquinho complexo, ele gerou. Mas é isso aí mesmo, tá? Vamos ver aqui. Eu não consigo pensar de pronto de uma outra forma mais simples de fazer. Vamos pensar como é que isso aqui funciona. Eu já vou deixar aqui os nossos comentários. E aí vamos pensar junto nisso aqui. O usuário informou um número, que vai ser o número 1, 2, 3, 4. Pode ser. E aí aqui ele é 1, 2, 3, 4. Ok? Aí eu vou verificar. 1, 2, 3, 4 é maior do que 0? Então eu vou entrar aqui. E aí eu vou dizer que 1, 2, 3, 4... recebe 1, 2, 3, 4 dividido por 10. A gente já viu, inclusive, nesse vídeo mesmo, que a gente só corta o último dígito. Então, 1, 2, 3. O to compare vai ser o valor que ele já tem, ou seja, 1, 2, 3, 4 vezes 10 mais aquele número, 1, 2, 3, 4, resto com 10, ou seja, 4. Então, quanto que vai dar isso? Eu vou ter 1, 2, 3... Vamos pegar a calculadora, só pra gente ter certeza. Como a gente está multiplicando por 10, a gente só vai acrescentar um 0, tá? Então, 1, 2, 3, 4, mais 10, mais 4. Então, eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 4. E aí, ele vai voltar. Tá estranho isso aqui, peraí, deixa eu pensar um pouquinho. Tá, o problema aqui, na verdade, é que eu tô alterando o valor da minha variável to compare. E do number, na verdade, né? Eu tô alterando o valor dos dois. Isso não deveria estar acontecendo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma outra variável de apoio aqui que eu vou chamar de result. E aí eu vou dizer que começa com 0. Tá? E aí aqui, por hora, ele vale 0. Opa, ele vale 0. Ok. Aí, aqui dentro, o que eu vou verificar? Eu vou verificar se o meu número é maior do que 0, tá certo. Depois disso, o que eu vou fazer aqui? Ao invés de atribuir aqui, antes de atribuir essa linha aqui vai ter, tá? Mas antes de atribuir que number recebe number dividido por 10, ou seja, antes de cortar esse dígito, eu vou passar para result o valor do próprio result vezes 10 mais o meu number resto com 10. Tá, agora sim. E aí esse cara aqui não existe. Vamos ver se é só isso. Tá, vamos pensar juntos aqui na execução disso, na prática. Então, eu passei aqui o número 1, 2, 3, 4 e o meu to compare também é 1, 2, 3, 4. Tá? Esse número aqui, eu não vou passar ele aqui dentro em momento nenhum. Por quê? Porque eu só estou mantendo ele salvo aqui para eu conseguir comparar depois. A gente fez isso em algum exemplo aqui em cima do multiplier, aquele que eu alterei depois aqui para result. É a mesma coisa, eu só quero manter um número padrão, porque eu quero garantir que ele não vai ser alterado, tá?
E aqui eu vou alterar o number, porque eu tenho que tirar o último dígito dele para conseguir fazer a comparação. Então, vamos lá. Então, na verdade, eu vou comparar o meu result com o compare, e não mais o meu number, tá? É isso aí. Então, vamos lá. O que é o meu... Quanto vale aqui o meu result? A princípio, ele vale 0. E aí eu vou ter 0 vezes 10, que vai ser igual a 0, mais o meu number resto com 10. Quanto é o meu number resto com 10? 4. E aí, como eu tô... Mesmo que eu não tivesse, nesse caso, por causa da ordem, né? 0 vezes 10 vai dar 0, mais 4 vai dar 4. Isso aí. E aí, no meu number, eu tô tirando o último dígito. Então, agora o meu number vale 1, 2, 3. E aí, eu vou repetir o processo. Vim pra cá. 1, 2, 3 é maior do que 0? É. Então, eu vou vir aqui. E aí, eu vou dizer que... A IA hoje tá atrapalhando mais do que ajudando, né? Tudo bem, vamos lá. Eu vou ter aqui, então... Deixa eu só... Aqui. Eu vou ter o meu result, que é 4, vezes 10, mais o meu number, resto com 10. Quanto é que é o meu number? Por enquanto, 1, 2, 3. Então, mais 3. Quanto é que vai dar isso? 4 vezes 10, 40. Mais 3, 43. Ok. Depois, no meu number, vou dividir por 10, ou seja, vou tirar o último dígito e cair aqui, voltei para cá. 12 é maior do que 0? É, então eu vou cair aqui. Aí eu vou pegar o valor que eu já tenho, que é 43, vezes 10. Por que é vezes 10 aqui? Porque eu estou acrescentando um dígito. Tá? Mais o meu number resto com 10, que é 2. Então, 43 vezes 10, 430. Mais 2, 432. Number dividido por 10 vai dar 1. Volta para cá. 1 é maior do que 0? É também. E aí ele vai cair aqui de novo. Então, ele vai pegar aqui pela última vez esse valor. 432, que é o valor que ele já tinha, vezes 10, mais o meu number resto com 10, que vai dar 1, que vai pegar 4, 3, 2, 1. E 4, 3, 2, 1 não é exatamente o valor invertido do número que a gente tinha? É, então é. Agora, o meu index vale 0 depois disso. Quando o meu index vale 0, aliás, quando o meu number vale 0, eu vou voltar aqui e vou verificar. 0 é maior do que 0? Não. Então eu vou sair. Quando eu sair, eu vou mostrar aqui isso aqui. Se o resultado for igual ao to compare, eu vou dizer que o número é um palíndromo. Senão, ele não é um palíndromo. Nesse caso aqui, ele não é um palíndromo, né? Porque eu não consigo ler 1, 2, 3, 2, 3. Aliás, 1, 2, 3, 4, eu não consigo ler do mesmo jeito. Mas se eu tivesse assim, por exemplo, 1, 2, 2, 1, se eu ler ao contrário, também seria 1, 2, 2, 1. Vamos verificar? 1, 2, 2, 1. Só pra gente ter um verdadeiro e um falso. Vou apagar aqui e vamos passar de novo. Como eu já tinha dito, o vídeo hoje, a proposta era que ele fosse mais longo mesmo, porque é um pouco complexo, a ideia era que a gente fosse passando ponto a ponto, mas vamos indo, vamos com calma. Então, 1, 2, 2, 1 é maior do que 0? É, então ele vai entrar aqui. Aí ele vai fazer a primeira continha aqui. Ele vai pegar 0 vezes 10 mais número resto com 10. Quanto é que é o número resto com 10? O último dígito dele, 1. Então o meu result vale quanto? 1. Porque 0 vezes 10 é 0, mais 1, 1. Ok. E aí, dividir aqui. Então isso significa que eu tirei o último dígito. Então agora o meu number vale 122. Voltei. 122 é maior do que 0? É. Então ele vai cair aqui. Eu vou ter 122 vezes 10, que vai dar 1220, mais 2, que isso vai dar 1222. 1222. Não, peraí, me perdi. Aqui ele vai dar 1. Eu não sei de onde é que eu tirei esse 122. Aqui ele é 1. 1 vezes 10 vai dar 10, mais 2, 12. Agora sim. Peguei o 122 aqui de baixo. Tirei um dígito. 12 é maior do que 0? É. Voltei para cá.
Então aqui eu vou ter que 12 vezes 10 mais 2. Que é o último dígito que eu tenho aqui. Que isso vai dar 122. Cheguei aqui, tirei o último dígito. Voltei. 1 é maior do que 0? É. Então ele vai voltar aqui. E aí eu vou ter que 122 vezes 10 mais 1. Que vai dar 1, 2, 2, 1. Agora meu number vale 0. Voltei para cá. 0 é maior do que 0? Não, não é. Então ele vai cair aqui. Quanto é que vale o meu result? 1, 2, 2, 1. Quanto é que é o to compare, que é o número que eu deixei guardadinho lá para fazer a comparação? 1, 2, 2, 1. Então, 1, 2, 2, 1 é um palíndromo. E antes a gente tinha visto que 1, 2, 3, 4 não é um palíndromo. Certo? Chatinho, né? Mas é isso aí. A vida é isso. Não, ele é bem menos estranho do que parece. Aqui, na verdade, ele é mais uma questão de regra. O que dificulta aqui, talvez, um pouco, que vocês podem estar pensando, é essa coisa de, tipo, tem muita matemática, porque tem que quebrar, e aí divide, faz resto, e coisas do gênero. Não pode ser assim no dia a dia. Realmente, não é integralmente assim no dia a dia, tá? Então, por que eu estou fazendo assim? Por uma questão didática. A proposta aqui é que a gente consiga entender por que o fundamento funciona assim e, de fato, gerar uma coisa que faz a gente pensar que frita o cérebro e que, enfim, a gente tem que quebrar a cabeça aqui para fazer a coisa funcionar. Então, esse é o propósito, tá? Então, se vocês estão com dificuldade, é porque está no caminho certo. Então, agora o próximo passo é a gente ir tirando essas dificuldades. E aqui, por último, eu separei um último exercício aqui para a gente fazer uma conversão. Aqui, vamos ver se ele vai nos ajudar dessa vez. O que seria transformar um número de base decimal em um número de base binária? Lá bem nos primórdios, quando a gente falou lá sobre bit, byte, palavra, eu mostrei para vocês que o computador ele faz uma conversão de tudo que a gente cria. Aqui ele sugeriu até um outro exercício que nem existia. Mas o computador faz a conversão de tudo que a gente cria de base decimal. O que é uma base decimal? Decimal vem de 10, né? Por quê? Porque a gente tem 10 representações numéricas, que vai de 0, 1, 2, 3 até o 9, tá? Até o 9. Então, aqui tem 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Se a gente somar, vai dar 10, né? De 1 a 9 mais o 0. Isso é uma representação de base decimal. O que é binário? Bi é de 2. Então, se eu tenho duas possibilidades, quais são as possibilidades que eu tenho? 0 e 1. O computador, ele interpreta exclusivamente o 0 e 1. A gente interpreta humanamente do 0 ao 9. E aí a gente usa esses números para fazer combinações de qualquer número que a gente quiser. Então, quando a gente está falando, por exemplo, quantos anos tem? Eu tenho 29. Então, tu está juntando dois números da nossa representação para fazer um outro número que ainda está dentro do espectro da nossa representação. A gente não consegue representar 29 do jeito que a gente está acostumado, por exemplo, limitados a usar só os números 0 e 1. Então, aqui o que a gente vai fazer é exatamente isso, é fazer essa conversão de ter o nosso número 10, por exemplo, representado em base binária. A gente tinha visto lá também que ele tem representação sempre de 8 casas. Vou separar de 4 em 4 só para ficar mais fácil de enxergar. E que cada um deles é equivalente à potência da base 2. Então aqui vai valer 1, depois ele vai sempre dobrando de valor. Depois 2, depois 4, depois 8, depois 16, 32 e assim sucessivamente, tá? Então tá. Recapitulado tudo isso. Vamos lá. A gente vai perguntar então um número para o usuário, um número qualquer, e a gente tem o nosso resultado binário, que conforme a ordem do exercício, ele também vai ser um número inteiro. Poderia ser uma string, enfim, mas vai ser um número inteiro. Enquanto o meu número for maior do que 0, o que eu vou fazer aqui? O meu binário, ele vai receber o valor que ele já tem. Vamos lá. Quanto é o valor que o meu binário tem? Inicialmente vai ser 0, sempre. Então, 0 vezes 2 mais o meu número. Vamos escolher aqui um número.
Ele botou 10 ali, né? Como... Não, fui eu que botei. Na ordem do exercício aqui. Então, o 10. Então, vamos pegar esse 10 aqui. E aí, vamos fazer 10 resto com 2. Seria, ele é par ou ímpar? Se ele é par, vai dar 0. Se ele for ímpar, vai dar 1. Então, vai ser 0. Então, nesse caso aqui, o nosso binário recebe 0. Ok? Por quê? 0, que é o valor que vale o nosso binário, vezes 2, que é a base ali, vai dar 0. Mais 0, que é porque ele é um número par, então ele vai dar 0. E aí o meu número recebe o número dividido por 2, ou seja, eu corto ele pela metade. Estou fazendo o processo inverso, é o que eu comentei ali. Se quando eu quero pegar os valores, eu sempre vou dobrar ele de valor, aqui se eu quero fazer o processo inverso, eu preciso sempre cortar ele pela metade. Então o meu número que valia 10, agora vale 5. Ok? E aí voltei para cá. 5 é maior do que 0? É. Então ele vai vir para cá. E aí quanto é que vale o meu binário? Meu binário vale 0. Ainda vale 0. 0 vezes 2, quanto é que é? 0. Mais. Quanto é número resto com 2 agora? Lembrando, meu número vale 5 nesse momento. Se o meu número vale 5, significa que ele é um número ímpar. Então ele vale 1. E aí, 0 vezes 2 vai dar 0, mais 1, porque é um número ímpar, vai dar 1. E aí agora eu estou dividindo. Lembrando, eu estou trabalhando com número inteiro. Então se eu dividir 5 por 2, ele vai dar 2. Tá? Ele não dá 2,5, porque não existe ponto 5 em inteiro. Ele vai dar 2. Aí ele vai vir para cá. Aí ele vai verificar. Número é maior do que 0? É. Porque 2 é maior do que 0. Aí ele vai vir aqui e vai fazer. Quanto é que ele vale agora? 1. Então ele vai ter 1 vezes 2 mais 0. Por quê? Porque é um número par. Então, 0. E aí aqui ele vai pegar o meu número e vai dividir 2 dividido por 2, 1. Né? Se eu tenho 2 balas e eu vou dividir ela entre 2 pessoas, vai dar uma bala para cada um. Cheguei aqui. 1 é maior do que 0? É. Vim para cá. Quanto é que vale, nesse momento, o meu binário? 0. Então, 0 vezes 2, que vai dar 0, mais, quanto é 1, resto com 1. E aí aqui, 1. E aí aqui a gente vai ter 1 dividido por 2. E aí 1 dividido por 2 nesse caso vai dar 0. Por quê? Porque ele daria 0,5. E aí 0,5 não é um número inteiro. Como não é um número inteiro, ele vai arredondar. Como ele está arredondando, eu vou vir para cá e vou verificar. 0 é maior do que 0? Não. Então ele vai embora. E aí o resultado que eu cheguei foi esse aqui. 0101. Só que ele está invertido. Tá? Então a gente precisa mostrar ele ao contrário. Então aqui eu já tenho o meu número. Né? Embora ele esteja mostrando ao contrário, eu já tenho o meu número. Ele é 0101. Aqui, dessa forma que a gente está montando, ele sempre vai montar de trás para frente. Então aqui o que acontece é que na verdade eu estou imprimindo o resultado ao contrário. Tá? Então o resultado de 10 é 0101 e eu estou imprimindo... aliás, ele é 1010 e eu estou imprimindo 0101. Então eu teria que ler ele de trás para frente. Para ler ele de trás para frente, a gente viu ali, por exemplo, que eu poderia usar essa lógica do palíndromo, né? Eu poderia inverter o número fazendo aquelas divisões por 10, vezes 10, fazendo resto, enfim, tá? Aquela mesma lógica. Só que isso no final não funcionaria. Por quê? Porque aqui eu estou tratando números com 0 e 1. Então eu vou ter problema quando o meu número começar com 0 aqui. Porque aí eu vou ir tirando o resto, eu vou tirando os últimos dígitos e no final vai sobrar um 0. E aí eu vou verificar se 0 é maior do que 0 e ele não vai ser, então ele não vai fazer a última verificação. Então ele vai ficar faltando o último dígito. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse caso aqui como um desafio extra, mas vou dar o caminho aqui, tá? A ideia seria a seguinte, eu preciso ter aqui um outro inteiro para mostrar o meu resultado. E aí eu poderia começar ele com 0 ou começar ele vazio. Tá? E aqui eu vou ter que ter, antes disso aqui, eu vou ter que ter um outro while
que vai inverter esses valores. A gente já viu, inclusive, em um outro momento, como é que a gente fazia para inverter valores, lembra? A gente tinha uma variável A, que valia 12, por exemplo, e uma variável B, que valia 32. E aí eu queria mudar os valores dela. A gente viu que eu precisaria ter uma variável auxiliar, que vale a mesma coisa que A, por exemplo. E aí, tendo o valor de A guardado, eu digo que A recebe B. E aí B recebe o auxiliar. Aqui a gente poderia fazer a mesma coisa, tá? A gente poderia, ao invés de fazer um while e percorrer e tudo mais, a gente poderia aqui usar a lógica de if else para inverter. Porque a gente sempre vai ter o mesmo resultado, tá? A gente sempre vai ter aqui uma quantidade específica de dígitos, que vai ser no máximo 8. Então a gente consegue ir pegando elas de 2 em 2 e ir trocando. É uma possibilidade. Mas aí eu deixo isso de desafio extra para vocês. Aí guarda isso dentro de uma variável result. E aqui, ao invés de mostrar o binário invertido, mostra o result. Fala, Dev. João do futuro aqui. Eu voltei para a gente conversar sobre essa questão de novo, porque eu achei que ficou bem ruim o resultado do jeito que ele ficou. E mesmo que vocês parassem para fazer, ele ia acabar ficando muito mais complexo do que poderia, tá? Mesmo assim, eu vou deixar aquela nossa resolução exatamente para mostrar a tratativa de problemas, mostrar que os erros acontecem e tudo mais, não tem problema nenhum. Só que eu vou trazer uma solução um pouco mais elegante, tá? Então eu parei, dei uma pensada aqui, dei umas rabiscadas e aí acabei chegando numa outra solução. Então, vamos lá para essa solução. E ela é um pouco mais lógica, eu usei um pouco mais de raciocínio, um pouco menos de programação para resolver. Mas vocês vão ver que ela não ficou tão confusa assim e eu acho que vai dar de entender. Eu espero que sim. Então vamos lá. Eu vou começar então perguntando ainda para o usuário, né, qual é o número que ele quer tratar. Além desse número, eu vou ter um outro inteiro para guardar o nosso resultado, que eu vou inicializar ele como 0. E, além disso, eu vou precisar também de uma outra variável que eu vou chamar aqui de aux, tá? No sentido de auxiliar. E essa variável aqui, eu vou dizer que ela tem o valor 1. E aí, aqui que está o nosso pulo do gato, tá? Tá nessa variável aqui. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Não é isso, tá? Eu não vou nem pegar, vou criar do 0. Então, o que eu quero fazer? Eu vou fazer a minha função aqui enquanto o meu número for maior do que 0. Tá? E aí, o que eu vou fazer enquanto o meu número for maior que 0? Eu vou dizer que o meu result vai receber aquilo que ele já tem, result, mais, e aí aqui que a gente vai fazer o pulo do gato, tá? O que eu vou somar aqui no meu resultado? Eu quero que o meu resultado ele seja 0 ou 1, tá? Inicialmente. Então, eu vou pegar o número resto com 2, que é para saber se ele é par ou ímpar. Eu vou pegar o número resto com 2 e eu vou multiplicar ele pelo nosso auxiliar. Assim. Ok? Agora aqui na execução eu explico com calma como é que isso está funcionando e aí vocês vão ver que faz sentido, tá? Depois o que eu preciso fazer? Eu preciso atribuir para o meu auxiliar o valor que ele já tem vezes 10. Eu não vou entrar na explicação matemática agora porque eu vou explicar ele proceduralmente, tá? E aí depois, por último, eu vou pegar o meu número e vou cortar ele ao meio. Depois de fazer isso, eu vou mostrar para o usuário o resultado. É só isso, tá? Então essas 3 linhas aqui eu precisei pensar um pouco para chegar nisso, mas ele resolve o nosso problema, pensando bastante, mas escrevendo bem menos do que a gente escreveria nesse exemplo aqui de cima. Ok? Então vamos lá, vamos pensar proceduralmente aqui, passo a passo, tá? Então a gente vai ter um número qualquer, então vamos pegar esse decimal aqui, o mesmo exemplo, o número 10. O que a gente vai ter que fazer? O usuário vai informar o número inteiro, 10, e a gente vai começar com um resultado 0 e uma variável auxiliar, que esse auxiliar aqui ele está definindo, nesse momento, se vai ou não ser adicionado um valor na minha variável. Como? Aqui, através dessa formulazinha. A gente vai entrar aqui com o número 10. Então, 10 é maior do que 0? É. Então, ele vai cair aqui.
Ele vai pegar o valor do meu resultado, que é 0. Até então o meu resultado é 0, né? Que eu recém-inicializei ele ali em cima. E aí eu vou somar ao valor que ele já tem. Eu vou somar essa expressãozinha. Eu vou verificar se ele é um número par ou não. Nesse caso, o número 10 é um número par, então ele vai ser 0. E 0 vezes 1 vai ser 0. Ok? Depois, eu vou pegar a minha variável auxiliar, que no momento vale 1, e eu vou multiplicá-la por 10. Então, agora, o meu auxiliar vale 10. Beleza. Depois, eu vou vir aqui no meu número, que o usuário informou, e eu vou cortar esse número ao meio. Esse número valia 10, agora ele vale 5. Voltamos. 5 é maior do que 0? É. Então, eu caio nessa execução aqui de novo. O que eu vou ter aqui? O meu result, que vale 0, mais o meu número, que é 5, agora é um número ímpar, então eu vou ter 1 vezes 1. E aí, 0 mais 1 vezes 1 é 1. Ok? Depois, aliás, aqui, na verdade, ele vai pegar 0, ele vai pegar 1, e aí ao invés de multiplicar por 1, ele vai multiplicar por 10. Então, 1 vezes 10 vai dar 10. Agora sim. 10 mais 0, né? 10. Ok, passou para cá. E aí a gente vai pegar esse 10 e vai multiplicar de novo. Agora ele vale 100. Venho para cá e vou recortar, vou dividir esse cara aqui, o valor dele pela metade, que vai dar 2, arredondado para baixo, né? Lembrando que ele é um número inteiro. Voltando aqui para cima na execução, então a gente vai verificar se 2 é maior do que 0. E sim, 2 é maior do que 0. Então ele vai vir para cá e vai entrar aqui na nossa expressão de novo. Ele vai pegar o valor que o resultado tem, até então, que ele já tem 10. Ok? Então a gente vai pegar 10 e vai somar a esse valor 10 esses valores, que vão ser 0 vezes esse valor auxiliar, que é 100. Então, a gente vai ter aqui 10 mais 0, que vai ser 10. Aqui, a gente vai multiplicar por 10 e ele passa a valer 1000. Aqui a gente vai dividir e ele passa a valer 1. Voltou lá para o início. Agora, o meu número vale 1. 1 é maior do que 0? É. Então, ele vai entrar aqui de novo. E aí, eu vou fazer a minha validação. Quanto é que vale o meu número? O meu resultado? Vale 10. E aí, ao 10, eu vou somar mais... mais... O meu número é ímpar. Então, 1 vezes... Quanto é que vale o meu número? 1000. E aí, quanto é 1000 mais 10? 1010. Agora aqui o meu número vai valer 10.000. Vou adicionar mais um 0. E aqui eu vou dividir 1 por 2 e ele vai dar um número menor do que 0. Voltando para cá, o meu número é maior do que 0? Não. Então ele vai sair. Quanto é que vale o meu resultado? 10, 10. Certo? Testem aí, pode testar de forma procedural. Eu testei ele aqui com todos os números, funciona certinho, tá? Só que a lógica matemática aqui por trás para conseguir chegar nessa conclusão, ela realmente é um pouco mais... ela é um pouco mais racional, assim, é consideravelmente difícil de chegar nessa conclusão matemática, tá? Então, principalmente quem não é muito familiarizado com matemática. Mas mesmo assim, eu queria trazer essa solução para que a gente consiga ver aqui o potencial de pensar, porque na verdade aqui não tem nada que seja absurdo, né? Se a gente for dividir aqui os problemas, a gente vai ver que não tem nada de absurdo. A gente sabe que se a gente fizer um número resto com 2, a gente consegue definir se o número é par ou ímpar. A gente sabe que se a gente multiplicar um número por 10, a gente adiciona um 0 depois. A gente sabe que se a gente dividisse aqui o número por 2, assim como a gente já tinha feito antes, a gente ia saber se ele era par ou ímpar tirando o valor total dele, né?
Então, a gente já sabia de todas essas informações. Então, basicamente aqui o que eu precisei pensar e executar de forma mais racional foi como eu fazia para interpretar quando o número é par e quando o número for par eu não faço nada, para garantir que ele vai ficar como zero. E quando o número for ímpar, eu garanto que ele vai manter o mesmo valor. Então, qual é a expressão que eu consigo usar em que, se for ímpar, eu mantenho o mesmo valor e se for par, eu sempre tenho zero? Aí eu cheguei à conclusão que seria 1 vezes alguma coisa. Porque se eu multiplicar 1 por alguma coisa qualquer, vai dar alguma coisa qualquer. Se eu multiplicar 1 por 0, vai dar 0. Se eu multiplicar 1 por 100, vai dar 100. 1 por 1000 vai dar 1000. Enfim. Então, esse é o ponto aqui de reflexão, tá? Mas achei melhor colocar uma resolução mais certinha. Até agora, quando a gente for para o computador, vocês consigam colocar também e testar e ter um gabarito com todas as respostas rodando sem ter nenhuma resposta parcial. Certo? Certo? Forte abraço e eu espero vocês na próxima aula.